Agora sim, namastê, boa noite. Namastê. Retomando as nossas lives Namastê. do canal Yogis em Amor ao Brasil. Boa noite a todos, namastê. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema, a última live que realizamos, eu acredito que foi em 2022, tem 2 anos. Foi. 2 anos. E o tema de hoje é um tema bastante espinhoso. Acho que foi a Bianca ou foi a Juliana que comentou nos bastidores, ou foi o Palmeirinho, agora eu já não sei mais. O quê? Que é um tema espinhoso, o nosso tema Ah, de sim, hoje, agora os mas é bastidores, é. necessário, né? Por as meninas, eu fiquei quietinho. Boa noite, quem está presente, namastê. Eu gostaria de fazer aqui uma breve apresentação, né, dos nossos palestrantes que estão presentes na live. E para quem não me conhece, eu sou o professor Alexandre Campelo, já praticante do yoga desde a minha adolescência, sou discípulo de Paramahansa Yogananda, Kriya Bhanu, Kriya Yoga pela Self-Realization Fellowship, que foi fundada por Yogananda. Também sou escritor, tenho alguns livros publicados. Aqui ao meu lado está a Juliana, eu vou ler aqui o currículo da Juliana. Juliana Paiva é praticante de yoga há 13 anos, há 8 anos atuando como terapeuta energética com Theta Healing, Reiki, cura arcturiana e constelação familiar, e há 7 anos como instrutora de yoga. A Bianca Simões é fisioterapeuta, praticante de yoga desde 1998, instrutora há mais de 10 anos, aluna de Laura Packer e seguidora dos ensinamentos de Paramahansa Yogananda. E o Palmeirim possui licenciatura em matemática pela Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro. Atualmente ministra aulas para menores custodiados pelo Estado em unidade socioeducativa. É professor de yoga formado pela Associação Brasileira de Professores de Yoga, a ABPY, do Rio de Janeiro. Trabalhou como professor de yoga na Academia Hermógenes, nosso saudoso professor Hermógenes, também foi aluno dele, pessoal, né? O Palmeirinho é uma relíquia para nós. É fundador do Centro Satya Sai de de Vila Isabel, Rio de Janeiro, onde atualmente é presidente. É conferencista e profundo estudioso da mensagem de Bhagavan Sri Satya Sai Baba e outros mestres. Então, boa noite novamente a quem está presente. Queridos, é muito importante a participação de vocês, que divulguem o nosso canal, né, que comentem e que curtam também, que deixem o seu like. Como falei no início, o nosso tema é karma, reencarnação e dívida histórica. A dívida histórica, a ideia da dívida histórica é compatível com aquilo que aprendemos no yoga, aquilo que os mestres, os sábios da Índia, os rishis, sábios iluminados nos legaram, nos deixaram, o karma, a reencarnação e a dívida histórica. Aqui deixamos claro, somos todos praticantes do yoga, nenhum aqui tem pensamento, seja de racismo, de homofobia ou de misoginia. Somos conservadores, sim, no sentido positivo da palavra. Ser conservador não significa ser misógino. Em nossa opinião, não tem nada a ver uma coisa com outra, nem racista, nem homofóbico, nada disso. Senão não seríamos praticantes do yoga. O yoga é uma tradição milenar, vinda de uma nação milenar, que é a Índia, de um povo de pele morena, não é? Pode-se dizer parda, como é o povo brasileiro. 45% do povo brasileiro, segundo dados do IBGE de 2022, se declararam pardos. Então, nós somos muito parecidos com os indianos. Apenas 10% se declara de pele escura, de pele preta, né, o negro. E 43% se declararam brancos.
Mas nós somos, em verdade, miscigenados, nós estamos todos misturados, não existe esse negócio de raça pura, isso não existe. Isso não existe mais, principalmente no Brasil. Estamos todos miscigenados. Então, essa ideia da dívida histórica, inclusive do chamado racismo estrutural, de que a pessoa que nasce de pele branca, já desde o berço, já é racista, queridos, essa ideia ela nos divide muito mais e gera ódio entre raças do que amor. E o que o yoga nos ensina não é a divisão, não é o ódio, é o amor, é a união. O que significa a palavra yoga no sânscrito? Vem de yud, quer dizer união. Então, toda divisão, quando dividimos por meio do ódio, nós estamos indo contra o quê? Contra o yoga, contra a ideia original do yoga, união. É sobre isso que nós desejamos falar hoje. Hoje foi só uma introdução, estou fazendo só uma introdução na live anterior, como eu disse, há 2 anos atrás, eu falei muito na introdução, então hoje eu não quero falar muito. Eu estou passando a bola, quem quiser dar continuidade à fala nessa questão de dívida histórica, karma e reencarnação. O que é karma? O que é reencarnação? Quem gostaria de iniciar falando sobre karma e reencarnação? Olha, se as meninas não quiserem falar, eu falo. Fala, Palmeirinho. Se alguma quiser, pode começar. Senão, Não, pode falar, Palmeirinho. Tá bom. Uma coisa que eu queria falar, assim, antes mesmo de entrar no tema, é que nós aqui, é muito importante que a gente tenha Sim, Palmeirinho, nós combinamos de você fazer o Gayatri. Sim, vamos iniciar com o Gayatri. Falou aí. Tá bom. Então é melhor vocês desligarem o som de vocês. Om Bhurvassuvaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurvassuvaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurvassuvaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Shanti Shanti Shanti. Então, eu estava dizendo o seguinte, assim, muito importante que as pessoas entendam, aquelas que estão nos ouvindo, que nós estamos falando de vida espiritual, nós estamos falando de yoga, nós não estamos falando de política, não estamos, nós estamos falando de... O nosso assunto é espiritualidade. Assim, do ponto de vista assim, absoluto mesmo, tudo é espiritualidade, já que tudo é o Brahman, não é verdade? E já que por trás de tudo, de todas as ciências, de todos os assuntos, deve estar as leis espirituais, a lei do karma, não é? Os ensinamentos dos mestres, tudo isso deve pautar nossas ações, até a ciência deveria se pautar pela espiritualidade. Então, partindo desse princípio, todos os assuntos, na verdade, são baseados em espiritualidade. Então, no fundo, o que acontece hoje em dia é que acontece o contrário, acaba se politizando qualquer assunto. Então, se você fala de educação hoje em dia, parece que você está falando de política, porque politizaram o assunto. A educação é uma coisa muito mais espiritual. A verdadeira educação ela é espiritual e deveria ser fundada, baseada na espiritualidade, do que qualquer outra coisa. Conhecimento secular é algo secundário. Fundamental
é você formar, a pessoa formar o caráter e levar uma vida basicamente ética, não é? Com base em princípios espirituais. É isso que deveria ser a educação. A espiritualidade não está afastada da educação. Mas hoje se politiza tudo. Então você vai falar de algum assunto sobre saúde, pronto, já está falando de política. Parece que você está afetando alguém ou atingindo alguém. A mesma coisa quando você fala de qualquer assunto, inclusive esse assunto que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de espiritualidade. A questão é que tudo que você considera na vida, né, yoga é uma filosofia de vida. Então, qualquer assunto deve passar pelo escrutínio da espiritualidade. Então, esse é mais um assunto que a gente vai discutir do ponto de vista espiritual. Nosso enfoque não é político. Né? A política é mais por conta do por exemplo, eu estou falando aqui sobre como os médicos devem tratar com amor os seus pacientes. Eu estou falando de espiritualidade, mas estou também no assunto de medicina. Não deixa de ser ciência também, não é? Mas o nosso foco aqui é espiritual. Nós não somos militantes políticos e defendendo um partido político. Não é isso. O que a gente quer é que todos os assuntos da nossa vida, todos eles, tudo que passa por nós e que nos afetam, tenham uma compreensão baseada na mensagem dos mestres e das escrituras. É isso. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. É claro que a gente sabe, por exemplo, falando nisso, né? Nós sabemos que existe a lei do karma. A lei do karma, basicamente, é o quê? Você planta, você colhe algo correspondente ao que você plantou. A gente sabe, todo mundo conhece a lei do karma. Né? Aquilo que você faz já é uma ação, é karma, mas esse karma também produz uma reação, não é? O resultado da sua ação também é karma, e a lei que rege tudo isso, né? O que vai vir como resultado é karma. Tudo isso é karma. A gente já conhece isso. E a gente sabe que da justiça divina, nós acreditamos nisso. Nós, como espiritualistas, como yogis, com o conhecimento divino dado pelos mestres, nós sabemos que a lei divina ela vai ser cumprida de um jeito ou de outro, independente de qualquer coisa. Então, se você prejudicou alguma pessoa, você vai receber o resultado do karma. Mas isso não significa que os seres humanos, os homens, não devam fazer justiça. Não é? É óbvio. Senão não existiriam os kshatriyas, que são aqueles que cuidam das leis. Não é isso? Kshatriya não é somente o guerreiro, não é somente o policial, mas um advogado, um juiz. Ele está fazendo o papel justamente daquela casta que faz parte da humanidade, que deve cuidar da justiça. Então, se uma pessoa foi prejudicada, seja lá por que motivo for, é importante que a lei dos homens, baseada na lei espiritual, faça a justiça dos homens, mesmo sabendo que existe lei do karma. Você não vai dizer assim, não, a lei do karma vai cuidar de tudo, então não preciso me preocupar. Não é assim, porque se fosse assim, não haveria kshatriyas, não haveria pessoas cuidando de lei. Tem que ter, isso faz parte, não é? Então, nós somos a favor de que qualquer coisa que tenha sido feita injusta seja reparado, mesmo através dos homens, né? Através de um tribunal, e que se tome a decisão. Só que tem que ser feito de maneira justa e tem que se considerar o ponto de vista espiritual. Nada pode fugir do ponto de vista espiritual. Né? Então, você, nessa questão aí de dívida histórica, que a gente sempre comenta aqui, muitas vezes em outras lives, é óbvio que se uma pessoa foi injustiçada por qualquer motivo que seja, não é? E se há provas e meios de se reparar o mal que foi feito, a justiça do homem pode fazer. Só que é muito estranho você, como muitas pessoas entendem, você trazer algo que aconteceu, por exemplo, em outra encarnação, como, por exemplo, houve muitas pessoas... Nós sabemos que houve injustiças com pessoas negras, mas também houve com judeus, como nós já comentamos aqui,
ouve com outros tipos de pessoas. Mas, assim, quando o assunto é outra encarnação, como é possível que você, através da justiça humana, consiga comprovar? Senão, se fosse assim, eu teria que chamar uma pessoa que tem visão, um médium, por exemplo, e isso não existe na lei humana. Então, não tem como você resolver esse tipo de problema, a menos que você conseguisse comprovar nessa própria encarnação que qualquer coisa que tenha acontecido com qualquer pessoa, independente de cor, de raça, ela seja, pela lei humana normal, ela seja reparada. É somente isso. Né? Essa é mais ou menos uma ideia, porque quando a gente fala de reencarnação, na minha opinião, não faz sentido nenhum você querer reparar algo que aconteceu numa vida anterior. Como que você vai saber quem é que agora cometeu? Porque eu, como o Alexandre falou inicialmente aí, quer dizer, eu sou branco agora, mas eu posso ter sido negro. Não é? Ou eu sou negro agora, mas pode ter sido o branco que causou mal aos negros na outra vida. E agora, só porque eu sou negro, eu vou ter que receber essa reparação? Isso não é justo. Então, como que você resolve isso do ponto de vista kármico? Nesse caso, você tem que deixar para a lei do karma resolver. Minha introdução. Por exemplo, vamos supor que eu hoje sou branco, mas fui negro, escravo, em outra vida. Não posso comprovar isso, mas é uma suposição. Suponhamos que em uma encarnação passada, para quem acredita, obviamente, aqui somos praticantes do yoga, o yoga fala em karma e em reencarnação. Então nós não estamos falando para quem não acredita em reencarnação. Se uma vida passada fui negro e escravo, a ideia de dívida kármica atual eu devo a quem? A mim mesmo. Por o fato de ter nascido branco, então eu tenho uma dívida para com quem? Comigo mesmo, quando vivi em um corpo negro com outro nome, em outra época, talvez em outro lugar, talvez nem tivesse sido no Brasil, em algum outro lugar. E os nossos irmãos indianos? Houve uma época que os indianos escravizaram os dravidianos. Uhum. E se eu tiver nascido na Índia, vamos supor, na época em que ocorreu a escravização, que os indianos escravizaram os dravidianos, eu fui um dravidiano e agora eu estou no Brasil. A minha dívida, ou seja, a minha herança kármica deveria ser lá na Índia, mas eu estou no Brasil. Como que eu vou receber esse pagamento? Então a ideia de dívida histórica, ela não parece compatível com a ideia com a lei da reencarnação e do karma. Não parece fazer sentido. E o que a gente aprende com o yoga em relação ao karma e como transformar o nosso karma, ele já vai incluir qualquer coisa. Se a gente realmente fez algum mal em outra vida, dessa forma, se a gente agiu mal em relação a alguma raça, algum povo, a gente vai, de alguma forma, ter que resgatar isso na nossa vida. O yoga ensina que toda a nossa vida é dedicada à expiação do karma, através do quê? De boas ações agora no presente, e não de reviver uma culpa que, nesse caso, quando é imposta, né, por uma ideia, por uma ideologia, ela é imaginária, é uma culpa imaginária pela imagem física que eu tenho hoje. Não tem nenhum sentido isso, nenhum sentido mesmo. E daí, em relação também ao que o Palmeirinho estava falando, eu só queria, né, complementar que o nosso objetivo aqui com essa conversa é chamar uma reflexão, porque hoje em dia, nessa época mesmo de tudo muito fluido, muito passageiro, mensagens, vídeos, as pessoas não se atentam mais a leituras e a reflexão. Então, elas acabam entrando numa turminha. E o que aquela turminha fala, para elas aquilo é lei, sem nenhuma reflexão. E, na maioria das vezes, essa mesma turminha, ela defende um lado e defende o outro. Ela é completamente incompatível nas próprias ideias, nas próprias defesas. Não faz sentido.
quando a gente pede licença para todo esse tumulto externo de redes sociais, de apelo de um lado e de outro, se apega na nossa crença, no nosso estudo e reflete, a gente pode ter grandes surpresas que podem ser assustadoras da gente, e isso é liberdade, né? Isso é libertação. A gente, de repente, vê que a gente está indo para um caminho totalmente errado porque a gente queria estar inserido naquele grupo. Então, esses movimentos, né, de dívida histórica, então, que, né, esses movimentos barulhentos, normalmente eles pegam essas pessoas que não param para pensar no que elas estão fazendo, no que elas estão defendendo, não param nem um pouco. E se elas são questionadas, elas espanam, porque elas realmente não têm resposta para nenhum questionamento. Então, pensando num indivíduo que tem a história de reencarnações e o karma e tudo que ele precisa desenvolver para evoluir, transformar o próprio karma, é um desperdício de vida. Então, assim, seria bom que as pessoas assim não tivessem medo de repente se perceber inserida num determinado grupo e começar a se sentir meio desconfortável. Isso é despertar, isso é positivo. Não ter medo de se afastar um pouco para pensar sozinho, pegar um bom livro, rezar, fazer mantra, praticar yoga sozinho, e daí deixar as coisas irem. E também só mais uma questão que entra no que o Palmeirinho estava falando da questão da justiça, né? Então, esses dias eu postei até no meu Instagram, porque eu estou relendo, acho que pela, sei lá, 10ª vez a autobiografia de um yogi, porque aquilo para mim eu já até mandei cortar o livro e encadernar para ficar mais fácil de manusear, porque é um livro de estudo para mim, né? É de consulta aquilo lá. E ali tem, né, a definição védica de um homem de Deus, né? E é dito ali que assim, mais suave que uma flor quando se trata de bondade e mais forte que um trovão quando se trata de defender os princípios. Exatamente. Então, há princípios a serem defendidos. E esses princípios não envolvem vingança. Né? Exatamente, esse é o ponto. E outra coisa, nós não somos brancos ou negros ou morenos, nós estamos. Exato, Nós estamos. Para quem crê em reencarnação, eu não sou branco, eu estou. Exato. Senão eu não acredito em reencarnação, então a ideia de reencarnação não faz o menor sentido. Aí sim, talvez eu pudesse seguir essa ideia do chamado materialismo dialético. O que é o materialismo dialético? Que vem do nosso querido, entre aspas, Karl Marx. O que é o materialismo dialético? É a negação do metafísico. É a negação do metafísico. O yoga nega o metafísico? O yoga nega a espiritualidade? Então não é yoga. O yoga que eu conheço, que vem dos mestres, é um caminho interno para o quê? Para a autorrealização. O que é a autorrealização? É a unificação do pequeno eu com quem? Com Deus, dentro de mim. Isso é yoga. Deus é algo físico? De determinados pontos de vista, nós podemos dizer que todas as coisas são manifestação dele. Mas ele é espírito. Nós compreendemos que a matéria é o espírito que se densificou, mas ele não está preso à sua densidade, à sua criação, à sua manifestação. Ele está como Krishna, como lemos no Bhagavad Gita. O que foi que Krishna disse a Arjuna? Todas as coisas estão em mim, mas eu não estou nelas, eu estou fora, porque eu sou espírito, eu sou consciência. Então a ideia de materialismo dialético, de que não existe o metafísico, de que não existe o espiritual, não coaduna com o yoga, não corrobora com o yoga, não se liga ao yoga. O yoga não tem nada a ver com isso, como o cristianismo também não.
Então não faz sentido, como quando ouvimos nossos irmãos cristãos falando, que essas ideias do materialismo dialético marxista não coadunam com o cristianismo, também não coadunam com o yoga e nem com o budismo. Ah, mas o budismo é uma tradição ateia. Calma aí. Quando o Buda fala a respeito do nirvana, o que é o nirvana? É algo totalmente metafísico. É aquilo que para nós no yoga é Brahman. Brahman é Deus. Brahman é o nirvana dos budistas. Então, o marxismo também, em sua ideia de materialismo dialético, que é totalmente contrário ao idealismo e ao metafísico, não coadunam, não casa com o yoga. Não tem como. É como você querer misturar terra com água ou óleo com água. Não dá certo. Não funciona. A Ana Cristina escreveu aqui: não somos brancos ou negros ou mestiços, nós estamos, exato, nós estamos. Para quem crê em reencarnação, não somos brancos, negros, nós estamos. Isso aqui não é Alexandre. Aliás, pode até ser em sentido de jiva, né, de ego, mas não em sentido de Atma. Eu não sou isso aqui é passageiro, isso aqui vai passar. Então, materialismo dialético e yoga, espiritualidade, não casam. Você quer falar alguma coisa, Juliana? Eu Não, vi que estou você se ouvindo na hora que movimentou. não. A hora que Não, passar a próxima eu falo. não casam. Deixa eu E, terminar. inclusive, essa ideia do chamado racismo estrutural. Então, coitados de todas as pessoas brancas, a criança já nasce pelo fato de ser branca, já é considerada desde o nascimento racista, homofóbica, misógina, só porque ela nasceu branca. Há algo de errado aí, e muito errado, porque nós não podemos generalizar, não é assim. Quando você generaliza uma ideia, ainda mais um conceito que divide, o que você está provocando na sociedade? Ódio, gerando ódio, e isso é uma ideia o quê? Satânica? Opa, satanismo não se fala no yoga, fala-se. Yogananda é considerado pai do yoga no Ocidente. Ele falava sobre satanismo. Ele deixou claro que quando Jesus foi tentado no deserto, que está lá no Novo Testamento, e Paramahansa Yogananda, e eu tenho certeza que Satya Sai Baba, que é o mestre do Palmeirinho, falava a mesma coisa. É Maia personificado. Buda não foi tentado também por Mara? Quem era Mara, o tentador? Maya personificado. Krishna não lutou contra uma serpente de várias cabeças, Kalia. Maya personificado. Então, o satanismo, o mal, neste reino de dualidade no qual nós estamos, existe. Quente, frio, ou nós não sentimos calor, não sentimos frio. Dia e noite, alegria, tristeza, saúde, doença, vida e morte. É a dualidade deste mundo. Então, bem e mal também existem. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, e na terceira tentativa de Satã, ele disse a Satã: afasta-te de mim. Ele não estava falando, não era uma ilusão de Jesus, ele não estava esquizofrênico vendo coisas, senão não era Jesus, ou então não acreditamos em Jesus, não acreditamos em Buda, não acreditamos em Krishna. Aí sim podemos seguir o materialismo dialético de Karl Marx. Porque, inclusive, Karl Marx, apesar dele pregar o ateísmo, ele pregava o ateísmo. De quem é a frase, a religião é o ópio do povo? É dele. Quem já leu o Manifesto Comunista, o Manifesto do Partido Comunista, está lá. Quem já leu Marx e Engels, aquele livro sobre a família, eu não me lembro agora o título, que é sobre a família, está tudo lá. Marx e Engels, materialismo. E outra coisa, apesar dele pregar o materialismo, apesar dele pregar o ateísmo, ele não foi ateu. Quem já leu Oulanen?
Não. que é uma obra teatral inacabada dele. Ele jurou vingança contra Deus e contra a humanidade. Quem jura vingança contra Deus não pode ser ateu. É um satanista. Uhum. Eu É falo porque ele muitas vezes. está considerando a existência de Deus, né? É, É. eu acho que falta muitas vezes a pessoa parar e refletir, né? Estudar um pouquinho. Eu falo sempre, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar. Não é ficar só repetindo, né? Porque hoje em dia é muito comum esse negócio de compartilhar, né? É muito rápido, a informação ela vem muito resumidinha, né? E perde a origem da informação que quer passar. Então fica todo mundo compartilhando, enviando, né? E aí às vezes você vai ver uma pessoa que você conhece, ela curtiu alguma coisa, e quando você vai olhar clica no link, né, para ler o todo, aí você fala, nossa, acho que essa pessoa curtiu isso aqui, mas ela nem está sabendo do que se trata. Porque as pessoas, elas não querem mais saber as origens das coisas. E quando a pessoa perde, né, esse caminho de buscar a origem, não é porque eu que estou falando, o Alexandre, não, porque o Buda falou, não, eu vou ler para que eu, dentro do que eu vivi, das experiências que eu tive, da minha família, né? Porque cada um é cada um nesse mundo. Eu poder tirar a minha percepção, a minha visão, o que faz sentido para mim. Né? Mas hoje em dia, quando você faz isso, você deixa de participar de todos os grupos pré-formados. Aí você é estranho. Né? Nossa, mas esse grupo aqui ou é esse, ou é aquele outro. Não, mas eu prefiro ficar no meu grupo comigo mesma, né? Procurando o que é que eu acho que faz sentido, estudando um, estudando o outro, juntando isso tudo para formar a minha opinião. Aí eu vejo se eu vou me encaixar em algum grupo. No meu caso, eu não me encaixo nunca em grupo nenhum, né? Porque fica me parecendo que quer afastar demais as coisas pela opinião sem fundamento. É isso que é e acabou. Não, não pode ser, né? Eu não tenho problema, igual o Alexandre estava falando, a gente está aqui conversando sobre espiritualidade. Aqui ninguém tem problema de raça, de cor, de credo, de opção sexual, de nada, de nada. Aqui a gente não tem problema com nada. Né? Até porque, como o Alexandre também disse, se a gente tivesse algum problema com relação a esses temas, nós não estaríamos falando sobre o yoga, né? Porque a gente sabe que dentro do yoga não cabe, não há espaço para afastar, né? Há espaço para unir. Mas também unir aqueles que querem, né? Porque nem sempre para outras pessoas vai fazer sentido o que a gente está falando aqui, assim como o que outras pessoas falam não faz sentido para a gente. Mas a gente não pode nunca deixar de buscar essa questão de vamos colocar o negócio para ser mais leve? Né? Será? Assim, igual o Palmeirinho falou, quem sabe ter uma pessoa, né, que tem uma espiritualidade, um vidente, por exemplo, né, que possa chegar aqui e falar, você era negro, você era branco, você era indiano e você era russo. Né? Quem sabe essa pessoa, a gente não consultando essa pessoa, né, a gente pare de achar que todo mundo vem do mesmo lugar. Né? Se eu nasci indiano, sei lá, no ano de 1320, eu venho indiano até hoje. A gente sabe que não é assim. Existem terapias, né, igual as regressões, por exemplo. Não sei se alguém aqui já fez regressão. Eu não conheço ninguém que já fez regressão e que tenha aparecido assim, não, na sua vida passada você nasceu no Brasil, colônia. Você não tem. Você nasceu na China, você nasceu no Egito. Você nunca vem de onde você está. Você me lembrou uma história, Juliana, Então, conta. com o Yogananda. Ele contou que certa vez uma devota, olha só, era uma discípula dele, chegou para ele e falou assim: mestre, conheci um médium, um vidente, que me disse que na vida passada eu fui uma rainha. Agora chegou até a falar o nome da rainha. Eu fui uma rainha. E ele era onisciente, ele sabia que não era verdade, né? Aí ele orou a Deus, pediu a Deus, Senhor, mostre a ela a verdade. Veio uma outra discípula que havia conversado com o mesmo vidente
e disse a ele, mestre, eu me encontrei com um vidente e ele disse que na encarnação passada eu fui a rainha tal, a mesma rainha, o mesmo nome. Aí ele pegou as duas, chamou as duas e falou, agora me digam quem de vocês duas é a rainha Alguém está mentindo. Alguém está mentindo aí. Quem? Exatamente. Então, se a gente continuar levando por esse lado, né? E às vezes eu vejo conversas, né, de pessoas, principalmente com a questão que é no Brasil, né? Essa questão dos povos, né, que foram escravizados, né, no Brasil pelos senhores, né? Aquela história toda que a gente já conhece. E eu sempre sinto que, quando se fala nisso, eu não gosto muito de... Eu gosto de falar sobre tudo, né? Eu não gosto muito de um assunto que a gente tenha que ficar assim, deixa eu ver como é que eu falo, deixa eu ver que palavras eu vou usar. Porque aí deixa de ser uma conversa, sabe? Fica parecendo que eu estou pronta para atacar alguém, então eu preciso medir as minhas palavras, né? Porque a gente mede as palavras quando a gente está um pouco fora do nosso equilíbrio, né, normal, e aí a gente vai, deixa eu medir as palavras para não falar nada. Então sempre cria-se uma energia, uma coisa pesada. Então, às vezes, a conversa deixa de ser interessante, isso, e interessante para os dois lados, né? Eu passo a minha percepção. Uma sociedade cada vez mais difícil, né? Exatamente. Inclusive, para alguns, eu estarei aqui hoje fazendo parte da cota. Entendeu? Eu sou o quadro da cota. É sério, gente, é assim que é. Eu já ouvi isso, entendeu? De pessoas me perguntando, mas você participa de não sei o quê, mas só você é dessa cor. Eu vou contar, então, eu vou contar essa coisa de cota para vocês. Tenho meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, né? Eles têm um grupo com um pessoal aí, tudo gente muito inteligente, assim, né? Do Brasil inteiro, que meu irmão conheceu um tempo atrás, um grupo que fala sobre tudo, né? E a gente é o grupo de WhatsApp que é minha terapia, né? E ali a brincadeira é que eu entrei por cotas, porque eu sou a mais burrinha deles, entendeu? Sempre vai ter um... Aí o meu irmão fala que eu entrei por cotas naquele grupo. Sempre tem. Então, né? Tá? Cota sempre por cota, eu também estou por cotas em algum grupo aí. Alguém sempre vai estar fazendo parte da cota em algum lugar, né? Então, e você vê aonde que as pessoas, como elas olham para as coisas, né? Como elas conseguem ver aonde que está isso. Quando a gente vai procurar, não, mas peraí, por quê? Não, são 4 pessoas, né, falando sobre yoga. Então podia ser qualquer pessoa. Sim. Que entendesse sobre yoga, que tivesse dentro dessa percepção, que tivesse dentro desse estudo. Mas não, as pessoas se apegam nos estereótipos que foram criados, ou é o homem, ou é a mulher, ou é o negro, ou é o amarelo, ou é o branco. Não, vamos analisar isso no contexto dos grupos. Como que está formado esse grupo? Tem um pouquinho de cada um. Então, eu acho que, assim, a gente deixa de aproveitar as conversas, né, as trocas, porque dependendo do que você fala, uma pessoa vai te jogar lá atrás. Mas o meu avô era negro e o seu pai é branco, então a sua branqueza tem dívida para pagar. Peraí, amigo. E falar sobre isso, o meu pai e minha mãe, eles são descendentes de italianos. Inclusive, o meu pai veio de Viana, interior do Maranhão, lá até hoje. Viana, para quem conhece Viana, é uma cidadezinha pequena. Minha mãe veio de Dom Pedro. Os dois são brancos. Pois é. Mas eram pobres, brancos pobres. Sim, sim, sim. Como é que eles chegaram a Brasília? Estudaram, se esforçaram. É aquilo que também no yoga nós chamamos de meritocracia kármica. É o mérito kármico. Punya karma. Punya karma é o mérito kármico. A punya karma é o demérito kármico. Eles se esforçaram. Mas eles se esforçaram porque eram brancos. Pelo amor de Deus. A minha avó é uma relação muito próxima. Mãe da minha mãe. Ela era Wolf, alemã, branca, olho azul. Ela, com 15 anos, foi dada para casamento. Ela não estudou.
ela sabia ler e escrever, que aprendeu com a vida, mas não estudou. Então, é a minha avó. A minha mãe teve uma infância muito difícil. Então, assim, as pessoas não enxergam, né? Isso. E eu também não fico fazendo disso a história da minha vida, porque a história da minha vida foi vitória, meritocracia. A minha avó, com tudo que sofria, ela criou muito bem os filhos e a minha mãe também. Então, eu acho assim, muito complicada essa questão quando ela entra numa... É uma ideologia, né? E tanto que eles falam que é diferente a dívida histórica do racismo, né? Eles falam que são coisas distintas, né? Eu não entendo muito bem, mas eu ouvi, inclusive naquele vídeo que você mandou, Alexandre, a pessoa fala ali que são coisas distintas. Eu entendi mais ou menos assim que dívida histórica seria essa questão mesmo que todos os brancos têm, né? E o racismo, alguns, no caso. É isso mais ou menos que eu entendi ali. Mas a questão é assim, qual é o objetivo? Onde eles pretendem chegar com isso? O que eles querem com isso? E daí que eles não se enxergam como vítimas da artimanha do mal. É que esse mal que a gente fala, que está em combate constante com o bem, esse mal, ele não é um mal, ele tem muitos recursos, ele tem muita inteligência para manipular, para nos manipular, para tentar fazer com que a gente se afaste do bem. Ele tem muito mais inteligência do que a gente pode imaginar, a gente não pode ser inocente. Isso a gente tem que estar sempre atento. E nessas artimanhas vem, eles querem perpetuar o sentimento de ódio que separa. Então é o ódio constante, contínuo, porque para sempre essa dívida histórica vai ser paga quando? Tem chance disso ser pago? Nunca vai ser pago. E assim, entra naquela questão que eu tinha falado antes, se for avaliar quantas dívidas históricas existem na civilização humana, na história da civilização humana. Nós, eu e a Juliana, como mulheres, em relação a vocês, por conta de milhões de homens que morreram em guerras. Pois é. Pois é. São tantos pontos. Nunca vai ter fim, vai ser uma vida construída em cima de culpa. E não há liberdade, não há autorrealização com culpa. É a perpetuação da divisão do ódio, sempre. Quando lemos os Puranas, isso fica muito claro, que na verdade não é de hoje. Quando pensamos de forma muito linear, e isso nós aprendemos na escola, principalmente aqui no Ocidente, o oriental ele não pensa dessa forma. O oriental ele pensa de forma cíclica, que são as yugas. Basta ler os Puranas. Purana quer dizer antigo, são as histórias antigas da humanidade, daquela região lá do Oriente. Eles pensam de forma cíclica. Bem e mal sempre existiram. As batalhas entre a luz e as trevas, entre suras e asuras, sempre existiu. E há momentos em que os seres divinos estão no controle da humanidade e outros momentos em que os seres trevosos, os chamados asuras, seres demoníacos, é que estão no controle. Quando os demoníacos estão no controle da humanidade, o que acontece? É essa divisão, é colocar o ódio. Por quê? Porque eles se alimentam do ódio, eles se alimentam dessa energia de divisão. Eu sou branco, você é negro, então você tem uma dívida comigo, ou o contrário. Eu sou hétero, você é homossexual, eu sou homem, você é mulher. E essa divisão, em vez de buscar a solução, porque eles não querem solução. Não, e não tem nem como, né, haver solução, porque nunca acaba. Né? Se a gente, então chegamos a um entendimento nesse ponto, então, mas aí não, tem aquele não é o que eles querem. Aí não vai dar certo, não né? É só esgotamento da energia do ser humano, né? Que ele poderia estar usando para outras coisas. Alguém já consultou? Eu ainda não consultei a minha tataravó para perguntar para ela se ela gostaria que eu continuasse, né, na luta, porque a minha família é descendente de índio e italiano. E aí eu vou ter que ir lá perguntar à minha avó o que ela acha, tataravó, o que ela acha, né, se eu devo seguir nessa batalha para mostrar que o indígena, pelo amor de Deus, gente, né? E aí a gente fica, às vezes, desonrando a nossa ancestralidade, porque eu vou ser bem sincera, não acredito que a ancestralidade de ninguém
né, deseje que isso aconteça para a eternidade, né? Porque tudo que eles sofreram, na minha visão, tá? Não estamos dizendo que não sofreram, né? Ponto. Não tem aqui ninguém dizendo que tudo que aconteceu não aconteceu. Não aconteceu, a gente sabe que aconteceu. Né? É fato, não tem como você negar. Mas tudo que eles passaram para liberar, para libertar um monte de coisa, a gente não. Vamos ficar pegado lá, né? Hoje, nesse pleno, no século da tecnologia, né? No século de tanta coisa boa que eles nem sabiam que ia existir. E quem me garante, né, que só os negros sofreram? Porque não foram só os negros que sofreram no Brasil, né? Vieram para cá italianos, vieram para cá diversas raças, nações, diversos povos. E assim sofreram também. Então a gente vai pagar eternamente por, vamos colocar entre aspas, meia dúzia de coroné, né? Eternamente. Inclusive, em falar em italianos, a minha família é Nava. Não, eu já não peguei esse nome, Nava, mas a minha avó tinha o nome de Nava, os meus bisavós, inclusive os meus bisavós eram primos legítimos, Navas, legítimos. E eles tinham, no interior do Maranhão, eles tinham contato com os indígenas, eram amigos dos índios. Exato. Conviviam com os índios. A minha avó materna, ela aprendeu muita coisa com os índios, a fazer remédios com os índios. Ela curava, pessoas vinham de longe para ela dar remédio da natureza, que ela colhia da natureza e curava as pessoas com remédio que ela aprendeu com índios. Branca, de olhos azuis. Imagina não tinha se racismo, a sua avó... não tinha nada disso. Exatamente. Imagina se ela tivesse esse conceito, quanto que ela não deixou de trocar conhecimento. Pois é. Mas se for pensar na dívida histórica também dos imigrantes que vieram para cá fugidos de guerra, que eu acho que é a história da minha família. Isso que eu estava pensando. Atrás é isso. A gente vai cobrar de quem? Cobra do Hitler. Quanto? Hã? Cobra do Hitler. Já pensou a dívida dele? A dívida dele está com Deus, está lá no karma, ele já está pagando com certeza, né? Não tem como muito complicado, isso. Porque assim, é uma coisa que ela é meio óbvia, e daí a gente tem que trazer isso à superfície, assim. Tem que desenhar. E é um desgaste, né? Você vê que a energia é perdida. Né? Você desperdiça a energia com algo que é simples, gente. Porque, na verdade, isso tudo é criado mesmo com o propósito de fazer com que as pessoas se dividam. Porque enfraquecer, né? Isso tudo acaba... Quem ganha são aqueles que querem dominar. Sim. Isso já é muito antigo, dividir para conquistar, todo mundo já sabe disso. Então, essa divisão é importante. Por isso que o que acontece? Todo mestre e a filosofia da yoga, a própria palavra yoga, que significa união, ela é baseada em unidade. É por isso que Sai Baba tem um pensamento famoso que é: só há uma religião, a religião do amor. Só há uma linguagem, a linguagem do coração. Só há uma raça, a raça da humanidade. E só há um Deus, e ele é onipresente. O Shivananda falava a mesma coisa, só que ele concluía dizendo: só existe uma lei, a lei do karma. Dessa ninguém escapa. Não tem como. É para você ver, na verdade, o ponto de vista do yoga, o ponto de vista espiritualista, é da unidade. Nós aceitamos e sabemos que Deus cria o mundo com diversidade, porque é assim que deve ser, porque há pessoas em vários níveis diferentes. Uma pessoa nasce negra, uma hora nasce como mulher, outra hora como homem. Eu posso ter sido mulher em outra vida. Não é isso. A gente não sabe. Posso vir a ser um dia, a gente não sabe. É pouco provável, mas acontece. Não é? Acontece. O que acontece? Então, essa diversidade é justamente a diversidade que vai contribuir para a nossa evolução espiritual. E não para você decair e focar na diferença para se afastar das pessoas ou para criar desavença. Não é isso. A diversidade é para que você, lidando com isso tudo, aprenda e cresça espiritualmente. A diversidade de você mesmo, de você lidando com pessoas, isso faz parte da vida.
fala-se tanto, essas mesmas pessoas que muitas vezes são politicamente corretas e criticam, e que falam que é tão importante a diversidade, ficam alimentando essa adversidade ou essas diferenças. O Sai Baba também ele dizia isso, olha, o Hislop era um devoto muito próximo de Sai Baba. Hislop escreveu um livro chamado Conversações com Sai Baba, onde ele teve várias entrevistas com Sai Baba gravando, filmando, e depois ele reproduzia para o papel. E Sai Baba também escreveu muitas cartas para ele, né? Essas cartas ficaram conhecidas, existe um livro sobre essas cartas também, e que era assim, uma coisa incrível, né? Você receber uma carta de um mestre, não é qualquer um. Mas, enfim, numa das cartas, o Hislop, porque o Hislop virou presidente do Centro da Califórnia. Era na Califórnia que o Yogananda... Foi na Califórnia que o Yogananda viveu, né? Então, o Hislop era de um centro da Califórnia, lá para os anos 1960, essa coisa. E uma vez o Hislop escreveu para Sai Baba falando que havia uma pessoa no Centro Sai que era muito rigorosa, era um dos dirigentes, não é? O Hislop era o presidente, mas um dos dirigentes era muito rigoroso, cobrava muito das pessoas e era muito duro, muito rigoroso com disciplina, com respeito, aquelas coisas. E ele estava falando com o Sai Baba e não sabia como lidar, se é que aquilo estava certo, se ele devia ser assim mesmo. E Sai Baba disse assim, olha, ele está certo em cobrar disciplina das pessoas e retidão. Ele está correto com isso. Mas, se você acha que alguém tem defeito, não foque tanto no defeito da pessoa. Você pode, sim, se é seu dever. Às vezes você é um chefe, ou você é um pai. É claro que você tem que ver o defeito e corrigir. E você tem que falar sobre o defeito, de preferência para a própria pessoa. Não é? Não é o caso de, não vou falar de defeito, que eu não posso falar mal da pessoa. Não é isso. Sim. Pode falar sim, se é seu dever falar. Se é por amor, se é para corrigir, não é? Com a atitude correta, com amor. Isso é possível. Não só possível, é seu dever fazer isso, dependendo de quem você é. Você sendo um professor, você sendo um pai, você sendo um líder, você tem que corrigir e tem que falar, olha, essa atitude não é possível. Olha, vamos nos reunir aqui, fulano está tendo essa atitude, nós temos que resolver alguma coisa, não pode. Sim, mas veja o defeito, mas não foque tanto no defeito. Ele disse, porque quando você começa a focar nas diferenças, quanto ele é diferente de você, você esquece do Atman. Você se afasta da unidade, você afasta daquilo que você é. Então, nós não podemos nunca esquecer isso, que apesar das diferenças, que existem religiões diferentes, essencialmente elas são a mesma coisa. Todos ensinam amor, perdão, amor, todos ensinam que Deus existe. Não importa se o meu Deus ele é pessoal e tem essa forma, e tem esse nome. Não é isso que é importante. O importante é que Deus existe. Exato. Existe o Criador, não é? Essa visão tem que ser cultivada. Porque se você cultiva aquilo que é comum, todos nós somos divinos, nós não somos esse corpo, não existe diferença de sexo, nem de cor, do ponto de vista espiritual, daquilo que nós realmente somos. Se você foca nisso, então você começa a não se importar tanto com coisas mesquinhas, principalmente se não diz respeito a você. Porque hoje você compra a briga de todo mundo, né? Não, tem que defender esse pessoal, porque você compra a briga e ao invés de focar no que é divino, você nem fala no assunto. Ninguém quer saber de Atman, ninguém quer saber de que você não tem cor. Não, vamos falar que a cor dele é diferente e que agora você está devendo. Quer dizer, essa é uma visão materialista. É uma visão exatamente de quem não tem conhecimento espiritual, como tanto foi falado aqui, né? A gente não tem conhecimento, não procura compreender, e pior, há pessoas que estão nesse meio, estudam e ainda defendem essas coisas. É o tal daquela aquela coisa que a gente falou da outra vez. Você defende duas ideias contrárias e acha que as duas estão corretas. É uma espécie de esquizofrenia, quase uma esquizofrenia. Né? Olha, boa noite, Maurício. Maurício, querido, isso que você falou agora, sabe, Palmeirinho, eu passei uma fase que você falando essa questão da obrigação de corrigir e tudo mais, né? Eu concordo com você. Mas, assim, eu
não tenho filho e, assim, às vezes que eu tento orientar meus sobrinhos, parece que não dá muito certo, então eu estou precisando rezar mais, sabe? Só que você sabe que eu andei estudando esses tempos porque, por essa questão que a gente tratou da outra vez, os nossos colegas terem pensamentos tão contrários, né, e tão fora, né, defendendo dois lados incompatíveis, a força, o poder do nosso pensamento, então de rolar o dedinho e ver alguma postagem e jogar um pensamento ruim, isso também acaba ampliando aquele ruim. Sim. Então, agora eu tenho aprendido e tenho aplicado, olho a coisa, antes de pensar assim, ai, que ridículo, ai, como é de pipi, popopó, sabe, na minha cabeça, eu peço, Deus abençoe essa pessoa, Deus ilumine esse caminho, Deus abra os olhos dessa pessoa. É isso que eu estou agora cuidando, porque o nosso pensamento também gera karma, né? Então, assim, é impossível que numa live a gente trate de karma e reencarnação com todos os detalhes, mas o pensamento também gera karma. Então, eu tenho feito esse exercício e eu tenho sentido uma diferença muito grande, porque eu passei muito tempo amarguradíssima, muito amargurada. De forma nenhuma eu me afastei do yoga, mas eu dei um passinho para trás, eu sinto assim, porque eu fiquei muito desiludida com o meio, né? Fiquei mesmo. Mas, assim, aí esse exercício ajuda muito, porque daí, em relação ao karma também, o karma cíclico, né? Então, você sofre uma reação negativa de um karma ruim que você tinha lá atrás. Se você reage negativamente, você está gerando uma outra reação que vai vir e você nunca sai, né, da roda. Exato. Né? Aí, para você sair, né, que daí dá para a gente puxar um pouco o ensinamento de Cristo de dar a outra face, né? E daí isso que eu queria ler. A gente já está chegando, já deu uma hora, que se deixar a gente... Fala até amanhã. Pode ler. Aqui, esse é um trecho de um livro que depois eu passo o nome e a autora, mas fala assim, que uma alma irradia em todos os sentidos o amor e a compaixão, e o pensamento de ódio não pode encontrar algo em que se prenda. Entre aspas, o príncipe deste mundo vem e não encontrará em mim nada que lhe pertença. Vocês entenderam? Eu gravei essa parte porque eu estava estudando isso com a professora Laura e ela é budista, né? Então ela não tem muita visão cristã. Daí eu falei assim, professora, príncipe deste mundo é o demônio, né? O príncipe desse mundo é o Lúcifer, no caso, né? Então, ele não vai ter no que se prender. Se eu emanar amor e compaixão e não deixar o ódio se criar dentro de mim, ele não vai ter o que pegar em mim. Porque eu não... Então, assim, isso ficou bastante marcado em mim, porque daí eu pensei, eu falei, isso deve estar próximo do ensinamento de dar a outra face. É você não reagir quando você está sofrendo um karma negativo. Não reaja, porque você vai construir um outro karma negativo. Né? Isso não é não lutar por justiça, como disse o Palmeirinho. Não é, são coisas distintas. É sutil demais. É sutil demais. Precisa dar atenção o tempo todo. Tem um nome no yoga para isso, Titiksha. Isso, exatamente. O ânimo inalterável, a resistência mental, a resiliência. É aquilo que você falou no início, citando o texto de Yogananda. De ser por dentro e por fora. Como é mesmo você citou no início da autobiografia? É a definição do homem de Deus para os Vedas, flor, que é, né? Tão suave quanto uma Ser flor quando se trata de bondade. E tão forte quanto um trovão quando se trata de defender os princípios. Isso também é um ensinamento que está no Bhagavad Gita, na história de Kurukshetra, de Krishna e Arjuna. Sim. Não é por quê? Porque Arjuna é o que eu chamo do complexo de Arjuna. A princípio, ele teve aquela compaixão dos Kauravas, porque eram amigos, parentes, havia até o professor dele de arco, né, o Drona, de arco e flecha. Então, ele deixou o seu arco Gandiva escorregar, e aí
ocorre todo aquele diálogo com Krishna. O desalento. E Krishna desalento ensina de ele o quê? Ele ensina exatamente isso, titiksha, o ânimo inalterável, que nós no yoga muitas vezes não conseguimos compreender. Inclusive, realizei uma live quinta-feira lá no Betinho, na Era do Avatar, falando sobre karma. Nishkama Karma Yoga e Sakama Karma Yoga. E o terceiro capítulo do Bhagavad Gita, na interpretação de Paramahansa Yogananda, ele fala que o terceiro capítulo é todo Karma Yoga, que é exatamente esse momento no qual Arjuna ele fraqueja e começa o diálogo com Krishna, mas Senhor, ir para a guerra, ir para a batalha, você não me disse, ó Kesharva, não é que o conhecimento é superior à ação? Então por que agora você me impõe essa ação pavorosa que é a guerra? E aí essa Krishna é a introdução do terceiro capítulo, é essa pergunta aí. Exatamente, é o primeiro verso, né, do terceiro capítulo. E aí Krishna vai ensinar a ele o quê? Titiksha. Esse ânimo inalterável e, sabe, a coragem também, né, Vikram, que é coragem, você não ser covarde, que é aquilo que se tem falado tanto hoje em dia, acaba saindo um pouquinho do tema, mas faz parte também da questão da legítima defesa. O yoga ensina a legítima defesa também. É justo, né? É justo. Yogananda ele diz, às vezes até uma guerra justa é necessária. Não é que nós somos a favor de guerra. Não. O yoga é a favor da paz. A princípio, o yoga é a favor da paz. Mas a legítima defesa chegará um momento em que ela será necessária. É o Sim, momento de Foi ser na batalha trovão, de né? Kurukshetra. Exatamente. E aí você tem que ter um O desprendimento. Oi? O momento momento de ser o trovão. De Na ser o nossa trovão, vida, exatamente. na De proteger sociedade, o Dharma, enfim. em defesa do Dharma. Tem uma história também que eu contei lá na live de quinta-feira de um discípulo que ele estava passando na rua e viu, discípulo de um mestre, que estava passando na rua e viu pessoas falando mal a respeito do mestre. E ele tomou as dores do mestre e foi lá discutir com aquelas pessoas. Foi até o ashram e falou para o mestre: Mestre, haviam pessoas falando mal a seu respeito e eu lhe Prontamente. defendi. Fiquei com Foi raiva mesmo Ramakrishna, não e lhe foi? Isso não foi um defendi. discípulo de Ramakrishna? Ou você Agora não lembra? pode ter sido, Mas sim, tem uma pode ter história sido. no tipo de Ramakrishna, Tem mas uma história continue. parecida, né? Pois Continue. pode ser que sim, Palmeirinho. E aí o mestre disse a ele: Mas por que você se importou? Deixe eles lá, não se importe. No dia seguinte, o discípulo estava passando pela mesma rua e lá estavam aquelas pessoas falando mal ainda do mestre. Ele não se importou. Passou, não ligou. O mestre chegou no ashram, mestre, aquelas mesmas pessoas estavam falando mal do senhor, eu não me importei. E o mestre franziu a testa: Como assim você não se importou? Mas, mestre, ontem o senhor disse que eu não deveria me importar. Agora o senhor disse que eu tenho que me importar? E aí o mestre diz a ele: o segredo é você manter a equanimidade, titiksha, o ânimo inalterável, dentro de você. Mas do lado de fora, a defesa do Dharma é fundamental, é necessário. Sim. Isso é Eles titiksha. desvirtuam, né, os conhecimentos. Esse é um grande problema, né? Exato. Eles encaixam. É como cada um que lê a Bíblia lê de um jeito, né? Cada pastor vai levar a palavra para os seus fiéis de uma maneira. Assim eles fazem com tudo. E, infelizmente, toda vez que a gente tem que voltar, né, nesses temas que são, na minha visão, são coisas que a gente nem deveria estar falando dessa forma, né? De tentar trazer luz para uma coisa que já é clara. E a gente tem que ficar. Mas né? Kali Yuga deixou tudo, tudo Kali muito Yuga é complicado. Hoje em dia, qualquer coisa que você fale tem uma ideia contrária e ainda aprovam para você. Principalmente se for um filósofo. Aí ele vai provar para você que qualquer coisa que você falar, vai ter alguém que vai dizer que é o contrário. Exato. Não existe mais lei, não existe mais
coisa correta, tudo está errado. Tudo de cabeça para baixo. Você tem que criticar tudo, você tem que criticar. Contestar, né? É complicado. O que o Maurício escreveu: pela tradição, usamos a rimsa, que é a não violência, para evitar a rinça, para evitar a violência. Mas, por vezes, rinça é necessário para proteger o Dharma. É porque se você acha que conseguirá defender o Dharma sentado, de olhos fechados, não vai. Nem sempre você vai conseguir, não. Você está ali diante, inclusive Gandhi, Mahatma Gandhi, que foi um grande pacifista, todos conhecem Gandhi. Ele disse: se você está armado, você tem condição de se defender e defender a sua família diante de alguém que vem armado também, e você foge alegando não violência, palavras de Gandhi, está lá na autobiografia dele, de Mahatma Gandhi. O que ele disse? Você não passa de um covarde. Ora, se Gandhi disse isso... Eu acho que a grande questão é que nisso, que é uma verdade, é uma grande armadilha para a gente também. Porque a gente pode cair num agir violento, sem tanta sabedoria, com uma raiva, sem titicsa. Sim, foi o que Krishna falou a Arjuna: você vai para a guerra, mas não movido pelo ódio, Puxa, mas olha, se até a Arjuna estava tenso, imagina a gente. É muita oração e meditação mesmo. E daí o que eu vejo, assim, pelo menos dizendo por mim, é o pensamento mesmo, porque se a gente fica na internet vendo muita coisa, aquele pensamento de raiva, pensamento de imaginar a cabeça de algumas pessoas explodindo. Imagina, eu estava assim, que coisa feia, não pode, né? Não. Então, assim, aí encontra na rua, encontra às vezes com algumas pessoas e também me dizem: ai, que fulano, você vê que está com muita raiva. Então, é o momento de, vamos, então, tentar combater de uma forma mais elevada, né? Então, com firmeza, sim, em defesa dos princípios, sim, mas com o coração conectado direto com Deus, para que seja uma defesa justa e não uma defesa um retorno, né, que gere, que perpetue o ciclo de ódio, movido por um ódio, uma vingança. Acho que talvez seja essa a questão. Não lutar por vingança, lutar por defesa dos princípios, deixar isso muito claro dentro do coração e da mente, né? Que são diferentes. São diferentes. A luta, na verdade, a legítima defesa é pelo Dharma, é por princípios. Não por vingança. Pela religião. O que é o yoga? O yoga é um darshana que vem de onde? Que vem de uma religião, que é o Sanatana Dharma. A religião perene, e é por esse Dharma que nós lutamos, porque quando o Dharma está em jogo, o que acontece com a sociedade? Ela se autodestrói. Foi por isso que Krishna afirmou: sempre que o vício prevalece, não é que o Dharma decai, que o vício prevalece, eu me encarno como avatar. Era após era, para a proteção dos justos e a destruição do mal sobre a terra. Então, sempre que o vício, o adharma, a irreligiosidade, por isso a perseguição às religiões, nós já acabamos mudando o título da live, né? Mas faz parte. A perseguição às religiões, a própria palavra religião hoje é incompreendida. Nós esquecemos a etimologia da palavra religião. Sim. Que é o religare, que é muito semelhante à etimologia da palavra yoga, união, o Sanatana Dharma. Então, sempre que essas coisas prevalecem, o adharma prevalece, é necessário que um avatar venha. E se ele não vem, nós temos que fazer a nossa parte. E é o que estamos tentando fazer aqui agora, defendendo o quê? Esse grupo do Yogis em Amor ao Brasil. Nós estamos tentando defender o yoga real, o yoga védico, o Dharma, porque o yoga está sendo desvirtuado. Hoje as pessoas já não sabem mais o que é yoga. Ou é levado apenas para ginástica, ou aquilo que o professor Hermógenes temia,
que ele, inclusive, escreveu na introdução de um dos livros da Laura Parker, Bianca. O professor Hermógenes escreveu mais ou menos assim: será que serei capaz de manter o yoga no Brasil? Será que o yoga não vai se transformar em boga? Olga. Boga é a submissão às trevas. E o que vemos nos tempos atuais quase já não é mais yoga, é boga. É. Quando você inverte os valores dos yamas e niyamas, eu já vi professores de yoga, por exemplo, quando chega na parte de brahmacharya, não fala que brahmacharya é preservação da energia sexual, pula. Ou então inventa qualquer outra coisa, mas não diz que brahmacharya é preservação da energia sexual. Quando chega em asteya, que é não roubar, não furtar, pula também. E Sátia, então. Pois é. Pois é. Esse é o meu grande trabalho, como eu tenho muito contato, né? Avalio, vejo bastante coisa. Agora, mas eu estava vendo que eu não estava... minha ação, meus pensamentos não estavam sendo construtivos, então agora estou transformando bastante. Pedindo bênção, iluminação, transformação, para não ficar, meu Deus, que idiota, meu Deus, que imbecil, meu Deus, que não sei o quê, que é assim, o que eu ia ganhar com isso, como eu vou defender o Dharma, chamando as outras pessoas que estão descumprindo o Dharma de imbecis. Não é bem assim, né? Então, assim, tem que tudo começar, pelo menos eu estou nesse processo, né? Outras pessoas podem estar mais evoluídas nesse processo, o meu ainda está dentro da mente. Vamos ver o que o Maurício falou. Maurício é maravilhoso. Leia aí para gente, Alexandre. A educação woke progressista jogou Maia na mente de vários praticantes mais novos. É a educação, infelizmente, né, dos dias atuais, que utilizam o yoga como fuga da realidade. Sim. Exatamente. A prática é bem... Orientada. Ah, tá. Faltou o N ali. Orientada ensina a enxergar a realidade como ela é. Exatamente, Maurício. Infelizmente, é o que nós estamos vivendo hoje. Uma visão do mundo sem perder a conexão com a inteligência espiritual. Por quê? Porque é exatamente aquilo que falamos no início em relação ao marxismo. Porque o marxismo, a ideia do marxismo é do materialismo dialético, que nega o quê? Nega o espiritual. É um combate ao espiritual, é um combate à ideia de Deus, é um combate à ideia do religar, de nos ligarmos novamente. Então Sabe uma coisa que eu queria falar, que eu tinha pensado logo quando a gente falou sobre o tema, essa questão mesmo de se perpetuar a diferença e essa né, a questão de um povo ser sempre inferior, ser sempre o oprimido, você fica perpetuando isso, sendo que a questão do karma e reencarnação também, você tem que entender que aquela pessoa ela tem todo o potencial, ela tem Deus dentro dela, como qualquer outra pessoa, e ela tem todo o potencial para ser uma grande pessoa grandiosa, iluminada, assim, ela pode ser um mestre diante dos teus olhos. Seja branco, seja negro, seja moreno, seja homem, seja mulher, seja criança, seja idoso. Não importa, Deus né? está dentro de cada um de nós. Então, quando nos colocamos em situação de vitimismo, isso vem também da pedagogia de Paulo Freire. Tá? Eu posso falar porque sou pedagogo. Então, a ideia da pedagogia do oprimido é isso. Paulo Freire ele permaneceu no exílio maquinando como que ele viria para subverter a educação no Brasil, baseado em quê? Em Antônio Gramsci. Então é a ideia da roda, de colocar o professor no centro, o professor já não é mais o professor, de acabar com a hierarquia, porque Karl Marx ele detestava a ideia de hierarquia. Dentro de uma visão de Ohlons, né, a visão holística, tudo bem que existe essa questão, sim, de que todos estamos a nível de Atma, que estamos todos ligados. Mas a hierarquia ela não pode ser quebrada.
Porque são paradigmas dentro de paradigmas. Quando chega um paradigma, um novo paradigma, um novo conceito educacional, você não pode excluir o antigo. Você tem que unir os conceitos e não excluir. Então a ideia de hierarquia ela não pode ser quebrada. O professor, o Palmeirinho, um É o professor de respeito, matemática, né? tem que ter o respeito, como tem que haver o respeito pelos pais, porque se os filhos não respeitam mais os pais, os alunos não respeitam mais os professores, porque o professor já se torna o quê? Um facilitador. A criança perde o respeito, Uhum. Eu trabalhei numa perde o escola, respeito. ô Alexandre, eu trabalhei numa escola que o professor, era uma escola lá no Maitá, ali próximo ao Botafogo, né? Era para Antônio Vieira, era um colégio bom, sabe? De alunos de pais ricos e tudo. Tinha filhos de juízes, a filha da Cláudia Abreu era minha aluna. E, tinha um professor de arte lá, muito, muito engraçado ele, sabe? Uma vez a gente chegou na sala dos professores, tinha um papel lá em cima, assim, agradecemos a todos os facilitadores, coisa e tal. Aí, rapaz, ele chamou e falou assim, facilitadores? Eu sou professor, que negócio é esse? Que facilitador, tão engraçado. Pode tirar isso daqui. Ele era super bacana, sabe? Ele só andava bem arrumado, muito educado, mas ele não admitiu aquilo ali. Tiraram a faixa. Quando eu fui Facilitador, fazer, eu sou professor. Facilitador, que é um pouco engraçado. quando eu Mas é Muito isso. pelo fui, contrário, né? Sou complicador, porque eu não vou facilitar a vida de vocês. Exato. Ele era tão engraçado. Eu aprendi um negócio com ele que eu falo às vezes com os alunos, que é assim: ah, professor, poxa, mas o senhor não vai deixar eu logo agora que eu queria ir no banheiro, o senhor não vai deixar, não, é pessoal, eu não estou deixando porque é pessoal, tá? Senta aí. É muito engraçado isso, gente. Não, é pessoal, não deixa porque é pessoal, é assunto pessoal com você. Aí o aluno morria de rir, porque ele sabe que aquilo ali é piada, né? Mas ele era muito engraçado, gente. Então você vê, mas é muito complicado essa coisa. Inteligência espiritual, não é, que é algo que não se tem mais hoje em dia. Fala-se muito que o Maurício Salem falou aí muito bem. A inteligência emocional é muito bom, acho muito bacana. Fiz até um curso pela escola, eu gostei muito. Mas a inteligência espiritual é muito importante. A inteligência espiritual ela é baseada no princípio do Atman, no princípio da unidade. Tudo é baseado no princípio do Atman. Agora, nós não somos treinados para pensar assim, não somos. Então, qualquer coisa... Então, é muito difícil, você fica confuso. É normal que a gente fique confuso. Mesmo nós podemos ficar confusos. Mas essa capacidade de discernimento, que é viveca, de discernir realmente do ponto de vista espiritual, isso você só desenvolve com o tempo, com treinamento, como qualquer coisa na vida. Não é? Mas você ouve a mensagem espiritual, como os Vedas ensinam, você tem que refletir sobre aquilo. Como será que isso se aplica na minha vida? No dia a dia, quando você faz, você tem que pensar sobre aquilo. E você tem que praticar. Mesmo que você sinta dificuldade ou até tenha dificuldade de entender ou de aceitar aquilo como verdade, você vai tentar praticar, né? Vai refletir sobre aquilo, vai pensar, e isso é que vai fazer você desenvolver discernimento com muito tempo. Não é um negócio simples, nem fácil. Você vê, uma coisa bem simples da Bhagavad Gita, por exemplo, eu já comentei outras vezes, não sei se é aqui com vocês, mas você vê, o mesmo ensinamento de que somos todos um pode ser usado tanto para a rimsa quanto para o que parece rimsa, que o Maurício Salem também falou aí. Uhum. Não é? Às vezes você precisa praticar rimsa para proteger o Dharma. O Swami Shivananda ele dizia que quando você está defendendo a verdade, o bem, não é? Ou a sua própria vida, ou a vida de outra pessoa, quando você faz isso, isso não é ahimsa. Ou melhor, isso não é rimsa, não é violência. Isso é ahimsa. Olha como que pode uma coisa que tem a aparência de violência ser ahimsa. Porque ele fala, às vezes você está protegendo centenas de pessoas de um mal que iria se perpetuar porque você fez aquilo. Então, isso é bom ou é ruim? Você está contribuindo para a paz ou para a não violência ou para a violência?
Não é o ato em si que conta. Isso é um dos grandes segredos do yoga. Não é o ato que conta, não é. Você não pode jamais julgar pelo ato em si. Eu posso acender um incenso aqui, e aí a pessoa que um dia, anos atrás, me falou que não gosta de incenso, ele sabe que eu não gosto de incenso, colocou aquele incenso só para implicar comigo, ele não gosta de mim, tá vendo? E eu não estou nem pensando na pessoa, nem estou pensando nela, estou fazendo aquilo por Deus. Não é? Quer dizer, você pode interpretar o ato do jeito que você quiser, mas o fato é que não é o ato que conta. Não é? O Sagrado ele dá esse exemplo. Se você pega uma faca e corta uma pessoa com o objetivo de roubá-la, não é? É uma coisa, é um karma ruim. Mas você pegando a mesma faca e cortando a garganta dela para fazer ela respirar e não morrer, você está salvando essa pessoa. Então, não é o ato em si que conta. Então, um ato que parece violência, se está sendo feito baseado no princípio do Atman, impulsionado ou motivado pelo amor, aquilo ali não é violência, mesmo que pareça, não é. E é por que isso contém intenção, né? Claro, e é por isso por isso que o Krishna falava para Arjuna: vai e cumpre o seu Dharma. Você tem que fazer o que você tem que fazer. Não é? E ele dizia assim: olha como é confuso. Da mesma forma que você não pode fazer mal a outra pessoa, porque ela, na verdade, é uma extensão, ou ela é você mesmo, do ponto de vista espiritual. Todos somos um só, não é isso? Nós somos o Atman. Então, você usa o conhecimento átmico para evitar a violência. Porém, esse mesmo conhecimento, o próprio Krishna diz na Bhagavad Gita, assim, olha, você não está matando ele. Se você for lutar, você está matando o corpo dele, ele é o Atman. Não se preocupe, você não está matando ele. Quer dizer, olha só, uma hora ele diz assim, pode matar porque ele é o Atman. Por que você está preocupado? Você não está matando ele. Desde que seja legítima defesa. Isso tem que ficar claro. Sim, mas olha só, cumprindo o Dharma dele. Quer dizer, olha, você tem que ter muito discernimento e ter. Isso é inteligência emocional. Espiritual. É você ter esse discernimento para saber, aqui é meu Dharma, aqui eu tenho que agir dessa forma. Isto aqui não é violência. Não é? Não é o que está parecendo. Eu estou praticando um ato de amor. A guerra de Kurukshetra, do ponto de vista dos Kauravas, foi um ato de amor, por mais que pareça violência. E por essa falta de inteligência espiritual, é que muitas vezes eu fui falar sobre a Gita, a pessoa falou assim, mas essa guerra não pode ter existido, Deus jamais iria dizer para o discípulo dele que ele tinha que participar de uma luta. Eu falei, não, disse sim. Então eu não participo mais dessa palhaçada. E foi embora. Meu Deus. Entendeu? Porque acontece isso. Muito isso. Infelizmente. Às vezes as pessoas confundem, né? Nem Jesus. Tem gente que pinta Jesus como sendo aquele manso, né? O tempo todo, a vida toda. Ele também teve seus momentos de se colocar em posição de batalha para poder fazer valer o que era certo, né? O que era justo. Expulsou os vendilhões do templo. Exatamente, mas as pessoas colocam isso como de outra forma, né? Infelizmente. Não, e você vê, a pessoa pensa que defendendo essa questão tanto de dívida histórica quanto de o feminismo, ela pensa que está fazendo bem, porque foi induzida a achar que aquilo ali é uma coisa boa. Isso, é a artimanha, né? Ela pensa que está fazendo bem. Ou então o socialismo é a coisa mais linda do mundo, mas não é baseada na verdade. Olha só, assim como nós temos que entender que somos um só, mas enquanto você está pegado ao corpo, existe diferença. E você deve agir no mundo de acordo com essas diferenças. Você não pode agir no mundo de acordo com a ideia de que todo mundo é o Atman. Você não pode agir dessa maneira sempre, o tempo todo, sem levar em consideração as diferenças. Você tem que levar em relação às diferenças. Porém, você também não pode usar essas diferenças, não é? E não ter visão espiritual, porque senão você erra. Isso não é uma coisa simples. Então, você acaba acreditando, o Sai Baba diz isso, só vai existir socialismo, ele diz assim, sobre socialismo mesmo, Sai Baba fala sobre isso. Ele diz assim, o socialismo só vai existir quando todas as pessoas tiverem o mesmo desejo.
senão ele não existe. E eles dizem assim, O mesmo karma, querer né? porque, como assim? Todo mundo O mesmo karma. igual, dividiu tudo, as pessoas não são iguais. Existe Não. lei do karma. O karma não permite. Lei do karma. Como é que você pode acreditar na lei do karma e achar que uma coisa... Então eu não acredito mais em karma. É. Então eu não acredito mais em karma, Mas eu não acredito mais em reencarnação. A pessoa defende as duas coisas. Defende as duas coisas, milita por coisas contrárias a essas ideias de karma, entendeu? De espiritualidade, achando que está fazendo bem, achando que é o correto, achando, inclusive, que é aquilo ali que é o caminho espiritual. Veja como é complicado. Eu acho que tem muita gente inocente nesse sentido que você está falando, que acredita. Mas eu tenho certeza que essas pessoas, elas têm uma pulguinha, elas têm um desconforto, porque o que acontece? Elas acham que elas estão fazendo bem, mas elas estão boiando na superfície. Elas não pararam para pensar direito, e elas sabem. Elas sabem que elas não pararam para pensar direito. Muitos fogem. Quando você começa a falar, elas fogem, porque elas não querem a verdade. Porque daí é o ego, aí é o choque, aí é o desalento de você ver o quanto de coisa você vai ter que matar em você. Quanto de coisa você vai ter de Arjuna. O quanto de crença que você vai ter que matar em você, você vai deixar de ser você. Então, assim, é um apego. Eu passei por esse processo, só que eu era muito nova. Então, assim, foi uma transição. Uns 8 anos na faculdade, né? Você entra na faculdade de Direito, aqui em São Paulo, Mackenzie, você lê o Manifesto Comunista guiada por um professor de filosofia super sedutor e tudo mais, numa forma de falar. Você lê aquilo lá, você fala, nossa, existe uma sociedade perfeita. Então, você entra um pouco naquela ideia. E eu tive um despertar bem cedo, mas doeu mesmo assim. Doeu pacas. Não foi muito tempo, foi bem rápido. Foi uma fasezinha de ficar em diretório acadêmico. E o que eu vi, e isso eu estou falando, né, gente, de mais de 20 anos atrás, tá? Então, hoje em dia, esses cursos, direito, até mesmo medicina, eu vejo alguns cursos que estão completamente contaminados com essa mentalidade, né? Cada vez mais. Nem se fala de outros. Mas eu acho que existe isso, eu acho que existe sim, a pessoa acha que ela está fazendo bem, ela acha, mas lá no fundo eu tenho certeza que tem um desconforto, porque o natural é que tenha, o natural é que todos nós despertemos mais cedo ou mais tarde. Essa é a razão da nossa vida. Então, mais cedo ou mais tarde a pessoa vai entender que aquela ansiedade, aquela constante, aquela insônia, aquela depressão, ela vai entender que é falta de refletir e de se permitir mudar de opinião, mudar de ideia, mudar de lado e enxergar as coisas como elas são, por mais que não seja nada daquilo que ela acreditava na superfície. Na superfície. É o pensamento adolescente, né? Precisamos amadurecer. É só isso que está faltando, amadurecer, buscar o conhecimento, como a Juliana também falou, porque sem conhecimento, se nós temos preguiça, não chegamos lá, não tem como. A preguiça é um grande mal. Em qualquer situação, em qualquer lugar, inclusive na espiritualidade, no yoga. Se você é uma pessoa que está lá no Bhagavad Gita, Krishna deixou isso claro, por meio da preguiça ninguém alcança a super-alma, ninguém realiza a super-alma. Então a preguiça para estudar, para conhecer os Vedas, os textos sagrados, ler os mestres, se você permanece só na superficialidade do yoga, só aquela parte física do yoga, sem se aprofundar na filosofia do yoga, você não sabe nada de yoga. O yoga é uma riqueza. De forma verdadeira, né? Não da forma ilusória. O yoga é uma riqueza incalculável. Queridos, nós já estamos com 1h30 de live. Já. Já. Assunto que não falta. Não. A gente tem que combinar um encontro presencial, hein, pra gente. Verdade, boa ideia. Sim. Sem as câmeras daí, só pra gente estar trocando uma ideia. Pois é. Vocês estão onde mesmo? Eu estou no Rio. No a Rio, Juliana é onde mesmo? Brasília. Estou no interior do Rio.
Eu estou em Campinas, Tá. Não é tão hoje longe. em São Paulo, mas eu estou nesse Campinas, São Paulo. Mas combinando dá certo. Um dia dá. Vai dar. Organizando certo, Olha, um tempo dá certo. Para frente nós podemos, de repente, quem sabe, combinar aí um encontro mesmo dos iogues em amor ao Brasil. Podemos. E que mais pessoas possam participar, um retiro, sei lá, um evento. Sim, vamos fazer um curso. Iogues em amor ao Brasil, seria uma boa. Aí o Maurício também vai participar, inclusive já o convidei para lives futuras. O Maurício, que é do Yoga na Educação, né? Ele é o grande no Brasil, faz um trabalho maravilhoso, incrível. É porque o yoga na educação é fundamental. Tem muita experiência, ele e a Mariana desenvolveram um trabalho maravilhoso nesses anos aí. Admiro muito. Eu vi na internet já, trabalho bacana. É bom demais, Palmeirinho. Então, queridos, alguém gostaria de fazer mais alguma colocação sobre o tema? Não, tá bom. Eu estou perguntando também aos ouvintes se tem alguma pergunta. Se não, eu acho que ficou bem claro, né, que dívida histórica não combina com karma e reencarnação. Não tem como encaixar. Você está querendo misturar óleo com água, não dá certo. Não vai funcionar. Vai haver entendimento. É mais uma artimanha para nos separar, nos dividir e perpetuar o que não presta. E o que não faz a gente sair do lugar, o que nos prende. Estamos abertos também a temas para próximas lives. Eu tenho um em mente que pode ser o sagrado masculino, o sagrado feminino, mas podem surgir outros temas. Estamos abertos a sugestões. Então, gratidão mais uma vez. Gratidão. Namastê. Uma ótima noite e até a próxima. Para vocês também, bom domingo. Beijo, até a próxima. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Namastê. Disse o Senhor Krishna, sempre que a virtude, o sagrado Dharma declina, e o vício, o Adharma predomina, eu me encarno como avatar. Apareço em forma visível, era após era, para proteger os virtuosos e destruir a prática do mal, a fim de restabelecer a justiça. A inversão do Dharma, as virtudes éticas, morais, espirituais, tem sido praticada nos tempos atuais, assim como foi na época do Senhor Krishna. E quando invertemos os valores, ou seja, o sagrado Dharma, a sociedade inteira está em perigo de extinção. Porque o Dharma, as virtudes éticas e morais, constituem o norte sem o qual andamos como cegos. Sem o Dharma, a sociedade estará entregue ao crime e aos vícios, sem qualquer sentido real para viver. É neste momento que o Senhor precisa voltar para restabelecer a justiça entre os homens. Mas Ele pode e deve voltar em nós, em cada um de nós. E este é o papel do Yoga Real conservador. Mas o Yoga Real, nascido da profunda sabedoria dos rishis, sábios iluminados, da Índia antiga e moderna, está mortalmente em perigo. Quando a tradição, Sampradaya, é deixada de lado, é trocada em nome de um falso progressismo, perdemos a inestimável riqueza espiritual do yoga, legado imortal, patrimônio da humanidade. É por isso que praticantes de yoga, professores e amantes dessa tradição de sabedoria milenar estão unidos. Em defesa do yoga real, em amor ao yoga real, yoga védico dos santos iluminados da Índia,
tanto dos tempos védicos quanto da contemporaneidade. Somos yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Namastê. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e em amor ao Brasil. Nós somos os yogis em amor ao Dharma e ao Brasil. Somos os yogis em amor ao Dharma o e yoga em amor real, ao Brasil. que é conservador, Namastê. contempla o respeito aos preceitos éticos individuais Vyakti Dharma, os preceitos éticos da família Parinvarnika Dharma, os preceitos éticos da sociedade Samandya Dharma, os preceitos éticos do amor à pátria Rastra Dharma e os preceitos éticos do amor à humanidade Manava Dharma. Portanto, não há yoga fora do Dharma.